Olá, meu nome é Fernando Pimentel, também conhecido como Tosco, sou artista da cidade de Limeira e a gente vai estar vendo aqui agora um workshop de como produzir uma escultura através de materiais baratos, né, e acessíveis a todo mundo, né, que pode ser encontrado em qualquer mercado ou material de construção, enfim, tá? Então a proposta é ensinar nesse workshop as pessoas a base de como poder fazer uma escultura com técnicas de modelagem, com materiais de baixo custo. Partindo do alicerce, né, da estrutura do trabalho com arame, fazendo toda a brocagem, lixar, acabamento, pintura, enfim. Tá? Então quem curte e quer aprender um pouco dessa linguagem artística, da escultura e modelagem, confere no vídeo que vocês vão poder estar aprendendo um pouquinho, tá, dessa técnica de criar esculturas através de modelagem. Para esse trabalho, iremos precisar de alguns materiais. Segue a lista. Um pacote de cerâmica fria ou papel machê industrial, que pode ser encontrado em algumas papelarias ou sites de compra em geral. Massa epóxi, aquela que vem em barra nas cores azul e branca, utilizadas para realizar pequenos reparos em casa. Arame. O tipo de arame irá depender do que você pretende realizar. Às vezes, pode-se usar mais de um tipo de arame. Estecas. Elas podem ser encontradas em lojas de protéticos odontológicos ou fabricadas por você. Tudo vai depender de sua necessidade. Vale lembrar que as mãos são ótimas ferramentas no processo de modelagem. Papel alumínio. Irá ajudar a estruturar a sua escultura. Lixas. Tudo vai depender do acabamento que você quer para a sua peça. Pincéis, tamanhos variados para você conseguir realizar os detalhes na hora de colorir a sua escultura. Eu utilizei uma base de madeira, um tronco qualquer, e para fixar a peça um parafuso ao centro, para dar a estrutura necessária. Agora, vamos modelar. Primeiro passo: fitar o tronco de madeira que está com o parafuso que servirá de base para a estrutura da escultura. Após essa etapa, começamos a criar a estrutura com os arames. Nessa etapa, começa a criar os membros, como pernas e braços. Vai surgindo a forma do trabalho e sua posição inicial. Aqui começa a estruturar a cabeça do meu personagem.
Agora começa a definir as mãos e os pés, com arames e massa epóxi. Corta um pedaço de arame maior para ser a base das mãos e dos pés. Depois, corta pequenos pedaços que serão os dedos dos membros do personagem. Com a massa epóxi, crio pequenas bolinhas que serão as palmas das mãos e depois vou fixando os dedos. Após isso, deixo secar por um pouco mais de 2 horas. Aqui farei o pé, que será o apoio da escultura. Por isso, muito importante ele ser bom e resistente para sustentar a peça. Água, sempre bom para ajudar a modelar com a massa epóxi. Para ajudar nos detalhes, você pode usar as estecas. No caso, essa ferramenta é de uso odontológico, mas você pode utilizar palitos de dente, de sorvete ou outra ferramenta que tenha disponível em sua casa.
Esse ponto será de sustentação e equilíbrio da peça. Por isso, irei reforçar com massa epóxi nesse local e toda a perna que ficará sobre o tronco. Agora vou utilizar o papel alumínio para ajudar a criar os volumes da peça. Isso também ajuda para que a peça fique firme e mais leve. Aqui inicio a parte de fixar os pés e as mãos feitos de massa epóxi, separados do corpo. Utilize a sobra dos arames e papel alumínio para ajudar na fixação. E para finalizar, utilizo massa epóxi para dar o acabamento e fixar as mãos e os pés. Com a massa epóxi, começo a dar os volumes nas mãos e nos pés. Com as mãos e estecas, vou dando as formas aos dedos.
Agora vou utilizar a cerâmica fria. Também pode ser o papel machê industrial, para aumentar o volume da peça e assim ficar com o aspecto que desejo. Nesse momento, percebi que o bico do meu personagem e sua cabeça iam ficar desproporcionais. Então, alongo o bico e a cabeça com arame, para depois revestir com a massa de cerâmica fria. Vale lembrar que, dependendo do resultado que você pretende chegar, a modelagem com cerâmica fria pode demorar alguns dias, devido à secagem, que deve ser de 24 a 48 horas. E é claro, tudo irá depender da quantidade de massa, de água e do clima em relação à secagem ou cura. Depois da secagem na cerâmica fria, percebi que havia algumas falhas, como rachaduras e falta de sustentação. Por isso, vou utilizar mais massa epóxi para melhorar a estrutura e equilibrar a peça. Depois, continuo dando os volumes com a cerâmica fria.
Depois de seca a peça, aproximadamente 30 horas, vem o momento de lixar. As lixas e suas espessuras também irão depender do acabamento que você deseja. Eu utilizei para lixar os excessos uma lixa número 180 e para dar o acabamento final uma lixa número 2000. Como irei colorir a minha peça, decidi passar um primer, como um fundo para dar o acabamento melhor. Vale lembrar que essa etapa vai depender do seu acabamento e dos materiais que você tem à sua disposição.
Agora, dou um fundo de branco após a secagem do primer. Para a pintura, irei utilizar o esmalte sintético à base de água e, para obter as cores, as famosas bisnagas de corante de pintura predial. Os pincéis também irão depender do seu estilo e como você quer o acabamento de sua peça. Costumo dizer que a minha pintura é simples, por isso utilizo do recurso do contorno para deixar a peça com um acabamento que gosto. E acredito que os detalhes nesse momento fazem toda a diferença no resultado final do trabalho.
Depois da peça pronta e seca, finalizo com um verniz fosco. Aí está, a peça pronta. Espero que tenham gostado desse workshop e que desta forma vocês tenham obtido algumas informações sobre como produzir os seus próprios trabalhos e assim, em casa, realizar as suas esculturas com técnicas de modelagem. Valeu!